Fala, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Lambuzadinhos de chocolates? Espero que tenham comido muito. Mas não comam tudo de uma vez, hein? Então vamos lá, meus amores. Na aula passada, nós finalizamos a unidade 3. Nela, nós aprendemos sobre a sílaba tônica, a classificação da sílaba tônica, se ela está na última sílaba, é uma palavra oxítona, na penúltima, uma palavra paroxítona e na antepenúltima, uma palavra proparoxítona. Nosso gênero textual foi sobre panfletos e vimos também palavras com S que apresentam som de Z. Agora, na unidade 4, páginas 134 e 135, nós temos aí mundo, mundo, vasto mundo. Observem até que a imagem de abertura traz realmente a representação do mundo, do planeta Terra. Nesta unidade, o nosso gênero textual será sobre relatos de viagens. Aprenderemos também sobre a acentuação gráfica e o emprego das letras G e J. Força na peruquete, que daremos início ao novo conteúdo. Páginas 136 e 137, nós temos um texto e temos aí leitura inicial. Você já imaginou viajar em uma bicicleta? Que interessante seria, hein? Leia o texto a seguir e confira as aventuras do menino Argus Caruso, Saturnino, pelas praias do Nordeste brasileiro. Brasil, Recife a Salvador. Várias vezes me senti um extraterrestre com a bicicleta na areia, com exceção do companheiro P30, que encontrei em Recife. Não vi mais nenhuma cicloturista. Esta excentricidade está me proporcionando conhecer todo tipo de pessoa e me divertir com algumas perguntas surreais que surgem. Você dorme? Você come? É promessa. Conheça a natureza? Eu quase sempre tenho dificuldade de entender a viagem. De onde você veio? Estou fazendo uma volta ao mundo. São 3 anos de estrada? 28 países? Agora estou vindo de Recife. Nossa, de Recife? Mas Recife é tão longe demais? Venho para Puvar e várias vezes me convidam para experimentar as comidas típicas. Fafa, rabada, feijoada, mão de vaca, buchada, champarril, sarapatel, tapioca e muita água de coco. Manga, caju, mangaba, cajá e etc. Além dessas delícias, aqui também estou matando a saudade do nosso glorioso PV. O prato feito como o nome diz, um prato popular que já vem servindo com arroz, feijão, carne e saladas. Também estou tendo muitos convites para dormir. Já fiquei em casas, restaurantes, acampamentos, redes, praias, pousadas, etc. O clima tropical e as noites sem chuva fazem com que qualquer lugar ao relento fique confortável. Através de dezenas de rios, alguns de balsa e outros carregando a bicicleta ou até mesmo pedalando. Quando o litoral é de mangue ou a maré está cheia, vou pelas estradas e aproveito para ver um pouco da caatinga nordestina. Vi várias famílias se movendo para a bagagem dos jegues, muitos paus de arara, trabalhos praticamente escravos nos canaviais e coqueirais. Criação de gado, aldeias indígenas e tranquilas vilas coloniais, com a arquitetura barraca das igrejas, sensalas e caseiros. Vi televisões por todas as partes, bares, calçadas, praças, casas e etc. Infelizmente, para muitos, as redes de televisão
sua única fonte cultural que possuem. Uma fonte que infelizmente não importa muito como fazer pensar do mundo em torno de nós. Da Foz do São Francisco, segui pedalando pela minha overdose de praias e na tarde do dia 24 de dezembro, peguei uma carona para conseguir chegar a tempo de comemorar o Natal junto com os amigos na maravilhosa e agitada Salvador. Agora já estou bem longe da capital, mas deixarei para escrever sobre o paradisíaco sul baiano no próximo relatório. Um grande abraço, Argos. Obrigada, galerinha! Vocês arrasaram na leitura. Temos aí palavras do texto. Extraterrestre é que tem origem fora da Terra, que não é habitual na Terra. Excentricidade, o que é diferente. Surreal, o que causa estranheza. Chambaril, pata de boi usada para fazer receitas. Aqui em casa comemos muito. Foz, onde um rio deságua. Pode ser no mar, em uma lagoa ou em outro rio. Overdose é o que é em excesso, grande quantidade, excesso de algo. Paradisíaco, o que lembra o paraíso, algo muito agradável. Página 138, conheça o autor. Argus Caruso Saturnino nasceu em Belo Horizonte em 1974, formado em arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em design pela PUC Rio de Janeiro. Trabalhou em escritórios no Brasil, na Espanha e na Bélgica. Além disso, viajou de bicicleta pela Europa e África, atravessou o Atlântico velejando na regata Brasil 500 anos, coordenou o programa Niterói de Bicicleta, participou de documentários e concursos de inovação em ciências e realizou uma oficina de construção de bicicletas anfíbias no Sesc Santos. Nossa, que pessoa rica em conteúdo! Você sabia? Uma viagem de volta ao mundo também é conhecida como circunnavegação. A primeira aconteceu entre os anos de 1519 e 1522. Foi idealizada pelo navegador português Fernão de Magalhães e foi financiada pelo rei da Espanha. Nossa, a pessoa fez uma longa viagem. Ainda temos aventureiros aí que se dispõem a fazer esse tipo de viagens, né? Tem pessoas que fazem longos trajetos a pé, outros também ainda de bicicleta, outros de barco, de canoas. Eles procuram formas, de carros também, né? Eles procuram formas de inovar e quebrar recordes também. Quem viajou por mais tempo. Vocês viram que ao longo do texto tivemos palavras com acentos gráficos, uns bastante conhecidos por vocês e outros, ou um outro em especial, que não é tão utilizado por vocês ainda. Existe o acento agudo, que já é o que vocês conhecem, né? É aquele que deixa a sílaba tônica com um som mais aberto. Água, avó, delícia, acento agudo. Também aparece aí o acento circunflexo, que dá para a sílaba tônica um som mais fechado, fica um sonzinho mais abafado. E nós temos aí no texto, ó, você, temos também a palavra três, aparece aí também o tio também dá um som mais nasal, mais fechadinho, as palavras, as sílabas, né? E vocês viram aí o exemplo, ó, repete algumas vezes a palavra hã. Se eu escrevo assim, com acento agudo, eu vou ler
Ah! Agora, se eu escrevo com o tio, o som fica mais fechado. Aparecem também aí feijão, mão, outras que vocês podem encontrar ao longo do texto. Também aparecem aspas. E para que servem as aspas? Em determinadas situações, elas servem para substituir o travessão. Ela indica exatamente a fala de alguém, mas substitui o travessão na hora desta fala. Ou, como no caso aí apresentado no texto, podemos compartilhar lá nos comentários essa primeira atividade aí, porque nós já vamos para ideias em construção. Converse com seus colegas. Você sabe andar de bicicleta? Se você tivesse que escolher um meio de transporte para viajar longas distâncias, qual escolheria? Quem você convidaria para viajar com você? E por quê? Você acha que há benefícios em viajar de bicicleta? Se sim, quais benefícios? Quais são as vantagens? Você acha que há desvantagens em viajar de bicicleta? Se sim, quais? Quais são os pontos negativos? Para essa atividade, toda vez que a tia disser que vocês podem compartilhar lá nos comentários, seria interessante vocês colocarem a página que vocês estão compartilhando, para que os outros colegas que estão vendo saibam exatamente o que vocês estão respondendo. Então, assim, página tal, aí você contribui lá, coloca o trechinho que você quiser. Serve para indicar o sentido não literal da palavra, ou seja, não é o significado real da palavra, aquele que você encontra lá nos dicionários. Aí nós chamamos de não literal. Quando é o significado que aparece lá no dicionário, aí é o sentido lateral. Então, destacou essa palavra porque não é o significado literal, o significado encontrado lá. Tanto que em palavras do texto, nós temos aí que ela é em excesso, grande quantidade, excesso de algo, como no sentido, o excesso de praias. Então, agora nós vamos para a interpretação desse texto. Número 2. Qual é o público-alvo do texto? A quem o texto foi direcionado? 3. A viagem realizada por Argus Caruso Saturnino é narrada por ele mesmo. Retire do primeiro parágrafo 3 palavras que comprovam essa afirmação. Exercício número 4. No trecho que você leu, o viajante está relatando sua viagem toda ou só uma parte dela? Página 140. Exercício número 5. No texto é possível identificar marcas do tempo? Se sim, quais? Observem se o texto vem falando sobre algo que caracteriza o tempo. 6. Pinte no mapa a seguir, parece geografia, né? Os estados em cujo litoral Argus pedalou, ou seja, vocês vão observar os estados, os locais onde ele andou pedalando, lá no texto relata, e vocês vão pintar somente o trecho por onde ele passou. Página 141, exercício número 7. Ao ler o texto, descreva as impressões do escritor sobre o Nordeste brasileiro, considerando sobre o que ele acha, considerando, letra A, a comida, B, a hospitalidade das pessoas, como é o tratamento, C, as condições de transporte e D, a televisão. No exercício número 8, assinale a alternativa que apresenta o significado da expressão papo vem, papo vai. Quer dizer o quê? Que ele tem 2 papos, um que vai e um que vem? Diálogos estabelecidos de forma dinâmica entre uma conversa? Só uma pessoa fala e a outra escuta? Uma conversa com tom de ordem? Nenhuma das anteriores. Página 142, exercício número 9. Releia a frase a seguir para responder as questões. Da Foz do São Francisco, segui pedalando pela minha, entre aspas, overdoses de praias. A. Assinale V de verdadeiro e F de falso
para cada alternativa sobre o uso das aspas na frase apresentada. O que quis dizer? As aspas são usadas nesse caso para indicar o sentido literal da palavra, ou seja, um outro sentido. Próxima alternativa. As aspas são usadas nesse caso para indicar o sentido não literal da palavra. Aquilo que não significa diretamente, aquilo que não significa mesmo sobre a palavra. Próxima, as aspas são usadas nesse caso porque se trata de um diálogo existente no texto. Lembra que a tia falou sobre a fala de alguém? Prestem atenção. As aspas são usadas nesse caso para indicar que a palavra pode assumir dois sentidos ao mesmo tempo, será? Última, as aspas são usadas nesse caso para indicar que a palavra é um pensamento do narrador do texto. Uma dica que eu vou dar. Nós temos aí somente uma afirmativa correta, verdadeira. B. Qual o sentido da palavra overdose no texto? Assinale a alternativa correta. Vamos aí. Mostrar que houve intoxicação causada por comida de praia. Mostrar que o narrador quase não foi à praia. Que o passeio não foi agradável. Que houve excesso de praias percorridas ao longo do caminho. Que o Rio São Francisco estava cheio. Ou que o Rio São Francisco é rodeado exclusivamente por praias. Vocês podem buscar lá nas palavras do texto, ok? Página 143, exercício número 10. Releia a frase a seguir e responda as questões. Várias vezes me senti um extraterrestre com a bicicleta na areia. A. No contexto do texto, o que o narrador quis dizer sobre a palavra extraterrestre? B. Reescreva a frase substituindo a palavra destacada, extraterrestre, por um sinônimo adequado ao necessário, por aquela palavra que significa a mesma coisa lá no sentido do texto. Família e escola. Leve as crianças a parques, logicamente que isso quando todo este problema acabar sobre o Covid, né? Leve as crianças a parques, clubes, praças ou a lugares onde elas fiquem ao ar livre para que possam praticar esportes como andar de skate, pedalar, fazer caminhadas e corridas ou brincar de esconde-esconde, pega-pega, de taco, peão, entre outras atividades que podem ser feitas em grupos ou individualmente. Atividades ao ar livre são importantes para o desenvolvimento psicomotor, além de serem momentos de interação com a família e amigos e de práticas de habilidades socioemocionais, de convivência em sociedade e de respeito ao próximo. Amores do meu coração, nossa aula finaliza por aqui hoje. Amanhã voltaremos com a correção dessas atividades e mais conteúdo, né, sobre a nossa unidade, sobre os temas abordados em nossa unidade. Eu espero que vocês tenham gostado. A tia está morrendo de saudades, doida para ver cada um de vocês e que vocês fiquem bem protegidos, cuidadosos e que vocês possam ter um dia maravilhoso. Beijos, beijos. Até amanhã. Tchau, tchau.